E o Botafogo que ontem aplicou uma baita goleada em cima do Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro. O Botafogo aplicou essa goleada, a mídia está repercutindo demais. Vamos dar uma olhadinha aí tudo que a mídia está falando a respeito dessa vitória cachapante para cima do Cruzeiro. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito dessa vitória do Fogão, das últimas informações e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Se você é novo aqui no canal e quer ficar por dentro de todas as informações do Fogão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. 2, 3, 4. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Ah, Fernando, e a dívida? Não sei. Eu tô com dívida na minha casa e não tô resolvendo a minha? Hein? Tá vivendo errado. Sextou, gente, sextou. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Vamos falar desse treinador? Que eu acho que ele vai ser o motor primário para nossa conversa aqui de Botafogo. E agora a gente vai começar a falar sério. Que o Botafogo faz um primeiro tempo, inclusive toma um gol e tá impedido. Impedido na linha da razão, né? Ali no fio do cabelo. Tava impedido mesmo, mas um negocinho não estaria impedido. Porque o Botafogo tá com uma jogada também de uma linha muito mais alta, hein, Tartá? Você reparou isso no Botafogo? Que é uma jogada perigosa, mas eu vou dizer, eu gosto de gente ousada e corajosa. E eu acho que é isso que o Martim Anselmi é. Boa tarde para você, Tartá Vene Casagrande, Boa você tarde, de casa. Fernandinha. Você concorda comigo, ô Tartá? Concordo, Fernandinha, boa tarde. Todos os nossos amigos ouvintes aqui na SBT Esporte Rio. Amigo Venê. Boa tarde, Tatá. E realmente, o que o treinador do Botafogo tá tendo é coragem. Tá tendo... tem uma palavra um pouco chula, mas é culhão. Aham. E isso é necessário no futebol. E isso fez com que o Botafogo tivesse um placar tão elástico, né? Já no início ele começa realmente com essa linha mais alta, e isso faz com que pressione um pouco mais os adversários. E no segundo tempo ele faz uma substituição também ousada e o Botafogo realmente muda o patamar da partida e começa a sair na frente, faz um, faz dois, continua com ambição. Então, assim, realmente esse novo Botafogo aí que nós estamos vendo passa muito pelo dedo do Martim. E o Vene Casagrande, sabe o que eu gostei ontem? O Botafogo fez um primeiro tempo até, vou dizer, um pouquinho mais de qualidade que o Cruzeiro, né? Mas que não saía gol, né? O Cruzeiro até fez um que foi anulado. E aí, depois que sai o primeiro gol do Botafogo, ele faz um movimento muito incomum no futebol, que é o Botafogo tá vencendo de 1-0 com um adversário que briga pelo título e me desculpe. Eu acho que na cabeça do Botafogo, isso não é uma informação, eu acho, o Botafogo vem para brigar pelo Brasileirão. Tem time para isso, né? Ah, vem para brigar por tudo? Não sei. Vai escolher o quê? Não sei. Mas a gente dizer que o Botafogo não tem time para ganhar nada, eu acho que é meio que loucura, né? Aí a gente vê, o Botafogo também tem a qualidade dele. O Cruzeiro que vem para brigar pelo título. Mas com um tabu enorme de 10 anos sem vencer o Cruzeiro. Não é sem vencer o Cruzeiro no estádio Newton Santos, é sem vencer o Cruzeiro desde 2016. Aí o cara vai e tá ganhando de 1-0. O Martim Anselmo, que é o treinador novo do Botafogo, ele tira o volante e bota um atacante. E aí ele vai, deixa o Danilo e o Santi Rodrigues ali no meio de campo, fazendo essa questão mais defensiva e também saindo bastante, e vai pra cima do Cruzeiro. E aí, 2, 3, 4. Essa é geralmente uma postura muito incomum no futebol brasileiro. E na hora que eu vi isso, claro que deu certo, né? Mas me encantou, Vene, porque eu falei, eu gosto de treinador corajoso. Pois é, ele tá sendo corajoso. Fernandinha, para ser sincero, eu tenho tanta coisa para falar sobre o Botafogo, para elogiar. Primeiro, o treinador, porque o trabalho dele nesse momento no Botafogo vai ser além de montar a equipe. Ele vai ter que ter um trabalho árduo também de blindar, porque a gente está vendo muita coisa acontecendo fora das quatro linhas envolvendo o Botafogo, muitas incertezas, e ele mostrou que esse trabalho ele está sabendo fazer muito bem. O problema não é o time do Botafogo é muito bom, o problema é o que está acontecendo fora das quatro linhas. E o trabalho dele vai ser blindar esses jogadores para que o noticiário negativo fora de campo não interfira dentro de campo. E a gente pode ver
que ele está fazendo isso muito bem. Segundo, o pensamento dele tático. A gente pôde ver um Botafogo muito bem distribuído em campo, seja no setor defensivo, seja no setor ofensivo. Inclusive, a alteração dele corajosa. Isso precisa ser dito, porque se não der certo, eu tenho certeza que grande parte estaria criticando bastante o treinador. E como deu certo, agora ninguém está comentando. Então tem que elogiar. Outro ponto, o Danilo ontem, para mim, fez a melhor atuação dele com a camisa do Botafogo. Foi sim. E eu acho, inclusive vai ser um comentário antagônico, a saída do Marlon Freitas vai fazer muito bem ao Danilo, porque o Danilo ele rende muito mais como camisa 8. E ao lado do Marlon Freitas ele não conseguia fazer essa função. Hoje ele tem o Alan ao lado dele, ou o Alan, que pode fazer a função de 5, e ele faz a função de camisa 8 ali, e a gente pôde ver uma partidaça, inclusive para mim, o Danilo, dos jogos que eu vi, eu iria eleger facilmente o Danilo como o cara da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, porque ele jogou muita bola. E foi um cara que teve a semana inteira de o tchá-tchá-tchá. E o Palmeiras ia levar, não levou. Ah, vai vender, não ontem vendeu. Teve isso, Aí, ontem, horas antes do jogo. 2 horas antes do jogo, saiu uma notícia que o John já ia vender o Montoro e o Danilo, e só não vendeu porque eu acho que o Tairo não assinou. E aí depois o John vai na Botafogo TV e fala, não foi nada disso, eu recebi realmente uma soldagem, mas eu não ia vender. Então, assim, tem muita notícia saindo, tem muita coisa saindo, tá pulsando essa parte administrativa, tá delicada a situação do Botafogo nesse sentido administrativo, isso é muito ruim e é muito incomum você tá blindando um vestiário. E eu acho que assim, o Vene traz o destaque do Martim Anselmo de conseguir fazer isso, e dá pra ver que ele é esses treinadores que não gostam de gracinha, eu trabalho no futebol e é isso que eu quero saber, mas personagens como o Barbosa, o próprio Vitinho, o Alan e o Alex Telles. Ontem falou até com a gente aqui, vai botar a sonora daqui a pouco dele, o Alex Telles falou, vocês estão impressionados com 4-0, mas nós não, porque a gente sabe do trabalho que a gente está fazendo. E aí eu já vou falar com outro baixinho que eu sei que você quer falar dele, meu outro argentino. Mas eu vou falar com você também do Danilo. Então ele entra nessa pressão no jogo leve. O melhor, para mim, o destaque da partida, faz 2 gols, uma flutuação muito impecável. O Vene fala da questão do Marlon. Realmente, o Alan, ele é natural um camisa 5. Não que nessa formação do Martim Anselmo isso seja muito protocolar. A gente vê um Mateu posturado como um terceiro zagueiro, que às vezes entra e vira e entra para cair pelo meio. A gente vê um Santi Rodrigues. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam a respeito dessa estreia do Fogão ontem? Qual a sua nota de satisfação além da goleada? Deixa aqui nos comentários, hein? Impecável! Flutuando o campo inteiro. Daqui a pouco vamos falar do Montoro. Eu sei que o Vene quer falar do Montoro, mas o Danilo foi espetacular, Tartar. Foi um jogador assim, é o famoso o jogo do gabarito, assim, para você aprender, e é assim que tem que fazer. Hoje em dia, né, nessa função de volante, para quem deseja, né, ser um volante moderno do que hoje pede o futebol brasileiro, ontem o Danilo desfilou dentro do Engenhão o que é ser esse famoso volante que faz o box-to-box, né, de uma área a outra, com intensidade, chegando à frente, pisando na área, fazendo gol. Então, realmente, o Danilo ontem deu a sua carteirada de bem-vindo ao Botafogo, e o torcedor realmente está encantado, e a gente sabe que é um bom jogador e tem muito ainda para mostrar para a torcida alvinegra. Não, e ele ainda fez algo assim que tem que ressaltar. Ele tirou um gol do Matheus Pereira. É verdade. Ele salvou. Tava 1-0. Então, assim, entre aspas, ele fez esse gol também pro Botafogo, porque estava apenas 1-0. E se essa bola entrasse, o destino do jogo poderia ser totalmente diferente. O roteiro. Então, isso precisa ser dito também. Porque ele não colocou apenas a bola na rede do Cruzeiro. Ele também tirou aquilo que seria um gol de empate do Cruzeiro. Então, tem que elogiar muito a partida do Danilo, porque ele jogou muita bola ontem. Foi o recital de Danilo Newton Santos. Batman e Robin. Romário e Bebeto. Montoro e Danilo. Quer falar do Montoro, Vene Casagrande? Da minha nova duplinha? Com todo respeito, se a gente não falar do Montoro, a gente precisa ser muito criticado pelo torcedor alvinegro, porque o Montoro ontem também desfilou. E assim, me impressiona demais. Não só a qualidade técnica, a gente já sabe que, tecnicamente falando, é um baita jogador, e eu acho que ele ainda tem muito a evoluir. Mas o que me impressiona é a maturidade dele em campo. Embora ele tenha apenas 18 anos, mas a facilidade dele em lidar com toda a situação. E parece
parece que ele já pensa muito antes de receber a bola. Ele pega a bola e já sabe muito bem o que vai fazer. Eu fico imaginando os companheiros jogando ao lado do Montoro, porque você tem que ter um raciocínio muito rápido para acompanhar as jogadas do Montoro. E, de fato, ele é um camisa 10. A gente vê no futebol brasileiro, assim, dificuldade em achar um camisa 10. E o Montoro, a gente vê que ele, obviamente, ele não é brasileiro, mas ele se adaptou muito bem aqui ao futebol brasileiro. Então é um jogador que o Botafogo não pode perder nessa temporada. Se o Botafogo quiser alçar algo importante nesse ano, se quiser conquistar título, tem que ter o Montoro na equipe, não pode vender o Montoro, porque, novamente, fez um grande jogo e hoje, para mim, ele é o cara do meio de campo do Botafogo. E o Martim Anselmi elogiou bastante a atuação da equipe na partida contra o Cruzeiro. Na entrevista, ele falou isso aí, cadê? No sé cuántos años que Botafogo no conseguía ganar un juego ante Cruzeiro. Entonces creo que a forma que los jugadores se entregaron dentro do campo, que jugaron y que lutaron hasta el final. Acho que en esta liga, ¿no? Como falaste, mi primer juego en esta liga, acabo de falar para eles. Acho que esta liga es una de las más difíciles del mundo. Si no es la más difícil, es la segunda más difícil del mundo. Porque hay muchos equipos grandes, muchos equipos con posibilidades de ser campeón. Acho que este triunfo fue un regalo muy importante y es una noite maravillosa que voy a lembrar siempre. Olha, tem personagens que acabam se desenhando por qualidade, competência, e às vezes você olha alguém que é muito competente, mas tem pouca sorte. Você percebe isso, Tatá? A sorte, ela precisa estar te acompanhando na sua vida para você, ainda mais com carreiras assim expostas como a nossa, como um treinador de futebol. E o Martim Anselmi me mostrou ontem, além de ser um cara muito competente, muito estudioso, na minha opinião, deu um nó tático no Tite. Quando o Tite pensou em mudar o Cruzeiro, ele foi lá e mexeu no Botafogo. Ele fala que, ganhando de 1-0, você tirar um volante e botar um atacante, gente, ele falou, o time perdeu a intensidade, eu não quero. Ele quer um time intenso. Ai, Fernanda, até quando vai aguentar? Gente, o importante é tentar. A mudança é muito brusca, a gente consegue olhar um perfil tático do Martim Anselmi no Botafogo, a gente já vai falar disso. Agora, o cara tem estrela. Ele quebrar um tabu desse, dentro de casa, numa noite problemática, cheia de notícia saindo antes do jogo, ele conseguir blindar esse vestiário, ele conseguir fazer o time jogar por música, estrelas que estavam sendo faladas que seriam vendidas são as grandes estrelas da noite. Ele tem bastante estrela também, Tatá. Ah, sem sombra de dúvida. Treinadores vão haver vários, assim como jogadores vários. Essa galera que trabalha não somente no meio do futebol, mas em todo meio que tem um alto nível de competitividade. Vai necessitar também um pouco de sorte. Lógico, a sorte acompanha quem trabalha. A gente está vendo aí, né, o relato desses jogadores, né, como do próprio Telles no final da partida, dizendo: não nos surpreendemos. Por quê? Porque trabalhamos muito. Então é legal a gente ver essa distribuição tática e tu vê que não tem algo engessado, né? Sempre jogadores muito móveis, em alta intensidade. Ele vai para o intervalo, mexe no time, dá super certo. A entrada do Matheus foi essencial aí para essa mudança realmente, essa reação, um novo Botafogo no segundo tempo, e é coroado aí no final com essa bela vitória e quebrando essa marca aí que é desagradável, né, para qualquer equipe do tamanho de uma instituição como a do Botafogo. Destacamos os grandes personagens, o Martim, treinador, o Danilo, o Montoro, falei do Santi Rodrigues aqui, agora não pode deixar de falar de um cara que para mim é subestimado, que é o Nilton. O Nilton fez mais uma vez uma bela partida, muito firme, muito regular, um garoto que é garoto, mas que parece que tem uma experiência ali vasta no futebol, e destacar também o Matheus Ponte, que é um outro garoto, mas que os dois estão ali fazendo, o Nilton já fez algumas vezes, mas o Matheus menos, fazendo papel de zagueiro. O Botafogo fica com e sem bola a maior parte do seu tempo com 3 zagueiros. Linhas altas, jogadas em bloco, parece que é todo mundo muito amiguinho, né? Um jogo muito próximo, com muita intensidade, mas que é um jogo que, para ter erro zero, que é o erro zero é não tomar gol, e o Martim não tomou ainda, para você ter erro zero, você tem que estar treinando muito bem, e esses jogadores têm que estar comprando a sua ideia. Então aí também vou destacar o Matheus e o Nilton, que estão ali fora das suas funções, mas estão fazendo ela de forma
belíssima. Quem também falou a respeito aí dessa estreia do time do Botafogo foi o pessoal da ESPN aí, do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que também tá bem interessante. O Botafogo que, de fato, ou o Anselmi pode ser um dos vencedores também da semana com essa goleada por 4-0 do Cruzeiro, do Botafogo em cima do Cruzeiro. Para mí era una estrella muy dura en la previa porque sea de la cualidad que eles têm. Então creo que a forma que los jugadores se entregaron dentro do campo, que jugaron y que lutaron hasta el final, que este triunfo fue un regalo muy importante y es una noite maravillosa que voy a lembrar siempre. Foi uma resposta de um trabalho árduo, de um trabalho muito competitivo, de um elenco fechado, de um elenco que está querendo fazer história, né? Por mais que é um elenco novo, esse elenco merece respeito, mais respeito, porque a gente trabalha todos os dias para isso, pelo Botafogo. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Começar a vencer em casa, com o apoio da nossa torcida, que veio nos apoiou bastante hoje. É muito importante. Agora a gente também tem um clássico no final de semana, que vai ser muito importante também. E a gente precisa vencer. Talvez sim, uma coisa puxe a outra, essa falta de ritmo, gerando uma finesse melhor e um acabamento melhor, transformar em gol, sabendo dos erros, absorver a crítica. Nós somos expostos e nós temos que ter a grandeza de entender todas as críticas que vierem. Vamos lá, o Rafael Marques está com a gente, porque aí, Rafa, é o seguinte, aquele apresentador assim mais ansioso, não é o seu caso, talvez seja um pouco o meu, diria que o Cruzeiro, se o campeonato terminasse hoje, o Cruzeiro já seria rebaixado e o Botafogo já seria o campeão, hein, Rafa? Mas você pode ter certeza que em algum lugar vão fazer esse tipo de observação, ponderação, Bruno. Não tem a menor dúvida quanto a isso. O assodamento é uma característica própria da imprensa esportiva brasileira. Mas, brincadeiras à parte, realmente nós temos hoje uma espécie de cenário comparativamente paradoxal entre os dois técnicos, né? Porque você tem o Tite de 3 derrotas consecutivas, incluindo um clássico, isso tem um peso, e o Martin Anselmi com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias com o Botafogo. É bem verdade que as 3 vitórias foram no estádio Newton Santos. A gente sabe que o Botafogo é habitualmente muito forte jogando em seu estádio, contra o Volta Redonda, contra o Bangu e agora no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cruzeiro. Pouco mais de 16.900 torcedores compareceram no estádio Newton Santos e viram um segundo tempo de almanaque. Primeiro tempo terminou 0-0 e o Botafogo conseguiu ser incisivo, já se falou sobre isso no programa, podemos ampliar esse debate, com muitas variações ofensivas, com 2 gols do Danilo, o volante aparecendo na área, Matheus Martins, que quase saiu, ainda está na mira do Feyenoord da Holanda, e também com o Arthur fechando o placar, Botafogo 4, Cruzeiro 0. Quase 10 anos atrás, o Botafogo tinha vencido o Cruzeiro pela última vez, em setembro de 2016, e botou ponto final nesse jejum exatamente ontem à noite no estádio Newton Santos. Festa da torcida alvinegra, goleada essa que ofuscou a presença de John Textor no estádio. Antes do jogo, né, o noticiário do Botafogo toda semana falou sobre isso, né, foi calcado nessa questão envolvendo o extracampo, os problemas do John Textor. Ele compareceu ontem no Newton Santos, concedeu uma entrevista à Botafogo TV e de maneira objetiva disse 2 coisas que importam muito ao torcedor alvinegro. Primeiro, prometeu de fato os tais 50 milhões de dólares de aporte, deu até os nomes das 2 empresas que vão ajudar o Botafogo nesse aporte, no caso ajudar a ele, John Textor, e que isso vai acontecer de maneira muito rápida. Ele esperava ter equacionado isso até ontem, mas não conseguiu, e disse que se o Botafogo não conseguir, por meios próprios, levantar o dinheiro para resolver a pendência com o Atlanta United envolvendo o Thiago Almada, que ele paga do próprio bolso para tirar o transfer ban do Botafogo. 2 declarações importantes do John Textor numa semana em que ele conseguiu ser personagem até a bola rolar. Depois disso, ficou para os jogadores e para o Martin Anselmi, né, Bruno? Exatamente, Rafa. A gente tá vendo, enquanto você fala, as imagens aí do Textor também cumprimentando ali cruzeirenses e botafoguenses. A gente tem na tela 2 destaques do jogo, Mari Pereira, Danilo e Montoro. Danilo com 2 gols e o Montoro aí também com a assistência. Foram os 2 principais nomes, então, da vitória botafoguense, Mari? Sim. Se a gente pensa no resultado construído, foram 2 jogadores que se procuraram, o Danilo marcando, o Montoro dando assistência, então acho que a gente pode colocar, assim, 2 grandes personagens. Mas o coletivo foi muito importante, né? O Balo depois vai trazer pra gente a análise sobre o esquema do Martin Anselmi.
Um meio de campo também que o Quem Alan vai ajudou trazer, demais. O que foi? Quem vai trazer? Eu não entendi, desculpa. Não tem problema. O Balo. Tá. Não tem problema. Tá bom. Ela não percebeu. Eu falei, mas eu tomei um susto. E aí, vocês acham que o Martin Anselmi deu um nó tático aí no Tite? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vambora, não tem problema nenhum. No meu raciocínio. Fã de esporte é o Balotelli, fã de esporte. É o apelido do Jailson, que joga uma bola redondinha, baita de um pivô de futsal, muitos recursos, artilheiro, bom assistente. Balotelli é o nome da criança. Craque Então da Copa CS. segue que eu fiquei tímida. E o Cícero quer levar ele pra disputar aí, pra defender o nosso time aí, ó. Vai lá, Sérgio, tem que ver, Mas que ver tem isso que daí. passar pelo meu crivo. Você é o técnico, Tem que Rafa? passar por aqui. Não é assim, não. Eu organizo a competição. Não é assim, não. Tem que ver, Peraí, o dirigente é nosso. Então nós já ganhamos, pô. Então nós já tá tudo acertado já. Esse dirigente é nosso. Mas enfim, vocês estavam elogiando a formação tática do time do Botafogo. Sim, É que o isso? Jailson vai trazer pra gente. Que o Jailson vai trazer pra gente. Exatamente. Então, E já encaixou, Mari, apesar do pouco tempo de trabalho do Anselmi? Ontem pareceu que sim, né? Porque foram 2 tempos ali diferentes, né? O primeiro tempo o Cruzeiro até finaliza mais, o Botafogo mal consegue finalizar no alvo, não consegue de fato finalizar no alvo. E aí no segundo tempo dá muito certo, né? Esses 2 jogadores que se procuram. Claro, a jogada individual é espetacular, né? Do Montoro, mas o Arthur, que tinha sido cobrado, o Arthur Cabral, que tinha sido cobrado pela torcida, dá um bom passe e o Danilo pisando na área marcando. Porque o próprio Arthur também, Rafa, Cabral, ele não era uma unanimidade, vinha sendo até questionado aí pelos botafoguenses, não vinha, Rafa? Ou ainda está sendo? Na verdade, eu acho que o próprio Martin Anselmi, ele sabe desse questionamento, ele percebeu, ele tem um histórico. Desde o ano passado, o Arthur Cabral não agrada o torcedor do Botafogo. Mas para poder fazer o esquema dele funcionar, esse 3-4-3 de muita variação, com a presença maciça dos homens que compõem o meio-campo no ataque e com os construtores desde a primeira linha. O Botafogo joga um 3-4-3, mas ataca com 9 homens, tá? O cara que ficou mais recuado ontem foi o Newton. O Barbosa sempre sai pro jogo, o Matheus Ponte é um lateral jogando de zagueiro. Então, assim, é um time que tem uma capacidade enorme de construção. É bom que se diga, embora tenha mais eficiência no modelo reativo, quando faz a transição em velocidade para os contra-ataques, com espaço. Mas o Martin Anselmi sabe disso. O problema é que, para poder gerar essas crateras na intermediária adversária que permitam a presença dos volantes e dos alas e dos meias atacantes, é necessário que o Botafogo tenha um pivô, um centroavante. Alguém que fique lá dentro e que se movimente para poder, com isso, chacoalhar um pouquinho, sem a bola, a linha defensiva adversária. O Botafogo tem o Cris Ramos, que seria uma alternativa, só que está machucado. O Correia também faz esse papel, embora também saia para o jogo, também está machucado. Acaba que o único do elenco capaz de entregar esta função tática, eu não tenho procuração para defender jogador de futebol nenhum, muito menos o Arthur Cabral, que eu reconheço, vem atravessando uma fase técnica muito ruim. Mas para o funcionamento do time, ele é importante. Ter um cara como ele ali ajuda a gerar esse espaço que os homens de construção tanto precisam. E tá encaixado já, Jailson, nesse novo sistema? Porque, poxa, é um técnico tão jovem, que acabou de chegar aqui no Brasil, que tá conhecendo as peças, e ontem ele já conseguiu esse resultado. Eu sou entusiasta quando tem essas mudanças assim, no sentido de mudança tática, de funcionamento ali, de mudança de posicionamento, das movimentações principalmente. E aí o Caio Alves e o Matheus Carreira, eles já tinham meio que destrinchado também como o Anselmi fazia o time do Porto jogar e como seria mais ou menos o funcionamento ali do 3-4-3. E ontem eu gostei bastante, porque se parar pra ver assim rapidamente, só tinha o Barbosa, de zagueiro mesmo, na linha defensiva, o outro era o Newton, que foi recuado, que é volante, né? Foi recuado para fazer ali a zaga central, o Matheus Ponte fazendo a zaga pelo lado direito. E aí o Vitinho, que sempre foi muito ofensivo, ainda com o Arthur Jorge, era muito utilizado no corredor na parte ofensiva, o Alex Telles a mesma coisa. Então assim, o Danilo ali se movimentando bastante, o Alan segurando um pouco mais o piano, né, sendo aquele primeiro volante pegador, e o Danilo com mais liberdade. Tinha essa dúvida também em relação ao Danilo por conta do Marlon Freitas, do encaixe, porque rolava um encaixe perfeito entre Gregory e Marlon Freitas, e o Danilo não conseguia se encaixar tão bem assim com o Marlon Freitas. Então ontem
Danilo chegando um pouco mais ao ataque, enfim, eu gostei porque tinha algumas mudanças, ora era o Santi Rodrigues e o Montoro por fora com 3-4-3, como o Rafa Marques acabou de falar, ora eles dois por dentro, dando justamente a profundidade para os dois alas, o Alex Telles e o Vitinho, então era um 3-4-2-1, aí o Arthur Cabral funciona como pivô, e aí o Anselmi muda pela característica do time, do Cruzeiro, ele muda, bota um jogador de velocidade, enfim, eu gostei bastante das movimentos. Quem também precisou dar explicações ontem, e aí do lado do Botafogo, foi o John Textor, principalmente sobre a questão financeira, claro, envolvendo a SAF. Vamos ver. First of all, the story regarding Danilo and Montoro, I can tell you that got to the press as quickly as it got to my phone. I did receive an offer. Of course, it concerns me that these stories move into the press so negatively, leaked from within a very large organization by somebody that enjoys creating division in the fan base. And the idea that we would let those players leave during this transfer window is absolutely not true. I will not sign a deal that allows them to go out now. That's true of any one of our top core players. When you start talking about future windows, you're talking about the future. You don't know what happens in the future. We've got a big window coming, a big break, the World Cup. It's going to change everything. We'll see how these players develop over that period of time, but we're going to hold everybody. E aí, pessoal, depois de tudo que aconteceu, vocês acham que ainda dá para acreditar no Textor? Você acha que ainda merece um voto de confiança? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, hein? O que vocês acham a respeito disso? In this window, we do have one offer that is asking to buy those players now and loan them back to us so they stay with us. And so I'm curious to know in that offer, well, how long can we get that commitment to keep them here, developing, winning championships? I can also say in the situation of Montoro, certainly we would look to own a significant percentage of him even after he leaves the club. But these are just offers coming in, and they should not be pushed into the press, and I'm having to answer questions about things that we're just now considering. I do think any offer at a good valuation, which is substantially more than we paid, that allows us to keep the player here at the club, playing for the club, the same way, you know, it happened with Endrick or happened with Esteval. These are good situations, and we're always open-minded to those situations. But none of these guys are leaving this window. Ô Rafa, a gente viu, o Rafa tá ouvindo a gente, né? A gente viu ontem como lá no Newton Santos a torcida do Botafogo tá brava, não é? Com o Textor, com essas indefinições e com a condição financeira que não permite hoje o Botafogo a negociar jogadores, nem para contratar, nem para inscrever e nem para vender, Rafa. Nem para vender é a última novidade, né? Em todos esses embrólios que envolvem aí uma espécie de dilema entre a Botafogo SAF e o Botafogo Associativo. Ontem à tarde a gente falava sobre isso no Sport Center com a Glaucia e também com o Eugênio, a respeito dessa decisão liminar proferida pela Justiça do Rio de Janeiro, 21ª Câmara do Direito Privado, que, através do desembargador, né, o Marcelo Almeida de Moraes, acho que esse é o nome dele, um nome comprido, acho que é Marcelo Almeida, com certeza tem. Ele teria dado proferido essa decisão, impedindo a SAF e o Botafogo de estabelecer qualquer tipo de negociação, enquanto o John Textor não se explicasse pelo fato de ter descumprido uma ordem judicial lá de novembro do ano passado, que determinava que ele comunicasse ao associativo todas as negociações que fossem feitas, e ele não fez isso quando negociou o Marlon Freitas, o Savarino, o David Ricardo e outros jogadores na virada de 25 para 26. O torcedor do Botafogo está muito revoltado porque o Botafogo perdeu do time mágico de 24 8 dos 11 titulares. Além disso, os tais aportes que ele vem prometendo, e voltou a falar isso ontem nessa entrevista à Botafogo TV, até agora ainda não chegaram. Sem contar exatamente o ponto do transfer ban, que ele diz que vai resolver, se for necessário até com o dinheiro próprio. O Fansport que acompanhou esse trecho da entrevista percebeu que ele cita algumas negociações que são para ele parâmetros em termos de vendas do futebol brasileiro. O caso do Estevão, o caso do Endrick, e que ele quer que o Botafogo tenha exatamente essa mesma
mesma capacidade de venda. É importante deixar claro que para isso acontecer, além da performance esportiva do Botafogo em campo, é preciso que o Botafogo, enquanto instituição, seja percebido no mercado como alguém que tem dinheiro e que pode contratar. Aí desta maneira ele consegue precificar melhor os seus ativos. Sem contar que na Eagle, que é o conglomerado de clubes, o Botafogo não é clube fim, é clube meio. O clube fim é o Crystal Palace. E isso também impacta na possibilidade maior de uma rotatividade de jogadores no elenco do Botafogo. Então o torcedor que tem acesso ao noticiário, que está acompanhando o dia a dia, sistematicamente acaba tendo uma mudança comportamental de leitura em relação ao John Textor. Se até outro dia ele era um semideus por tudo que ele fez com o Botafogo em 2024, agora o botafoguense racionalmente já começa a perceber os problemas que esse modelo de negócio está trazendo para o futebol do Botafogo, Bruno. E eu lembro que desde o começo da negociação na SAF, quando a gente falava da possibilidade do grupo do Textor comprar o Botafogo e tal, o Marra estava aqui e falava, olha, esses caras lá do Crystal Palace, tem uma turma aí que é bem enrolada. E isso, né, há quanto tempo atrás? Aí, 3, 4 anos atrás, quando o Textor estava comprando ainda a SAF do Botafogo. E hoje, mais cedo, o Bruno Andrade também lembrava como o clube na Bélgica está prestes a explodir por causa de dívidas e de questões de salários atrasados. No Lyon ele já foi afastado. Como já aconteceu no Lyon, né, Mari, também? Afastado já. Já não toca mais nada por ali. Para mim, tem algumas camadas ali, no Botafogo ele só né? está, Mari, desculpa a interrupção. No Botafogo ele só continua sendo comandante do futebol porque ele está amparado por uma decisão judicial. Fora isso, ele também tinha saído do comando do Botafogo, como saiu do Lyon, enfim. E praticamente não está mais dentro do contexto, porque ele foi afastado, inclusive, pelos próprios pares dele dentro da Eagle. Loucura, né? Loucura. Pra mim tem algumas camadas e me incomoda já, e acho que incomoda também o torcedor do Botafogo, ver o John Textor falando na terceira pessoa do plural, quando ele fala a gente, nós, porque já é muito claro que não é sobre o Botafogo, é sobre ele. Ele e a empresa dele, o que ele precisa resolver, as questões. Pra mim, ele já não é mais a figura certa pra falar em nome do Botafogo. Eu acho que o Botafogo, não sei se tem algum poder ainda como associação, enfim, porque sair do Textor as notícias, estar na voz dele ali, já não passa credibilidade nenhuma. E já não é mais sobre o Botafogo. Já não é mais sobre o bem do Botafogo. O clube, os jogadores. Eu fico imaginando os jogadores na mão dessa SAF, comandada pelo Textor. Que hora ele tá bem no clube, mas ele tá tão bem que ele vai sair. Mas aí depois ele pode voltar. Aí depois ele pode ser negociado com outro. Enfim, eu já não gosto mais de ver ele falando sobre o Botafogo. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Botafogo ontem que venceu o time do Cruzeiro por 4-0, um maior sacode aí, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro, estreou com o pé direito, tá na liderança da competição, né? E o que é esperar do time do Botafogo para essa temporada, tá? O Botafogo, todos estavam preocupados como seria esse time do Botafogo para 2026. E assim, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo começou com o pé direito, tá? Avassalador, aplicando um sacode para cima do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que teve bastante investimento, a gente sabe de tudo que aconteceu nos bastidores do Cruzeiro, e o Botafogo passando por essa crise financeira, infelizmente, né? E mesmo assim não desanimou, foi para cima e aplicou uma goleada para cima do Cruzeiro. Mas, na sua opinião, a respeito do Textor, o que a torcida fez com ele ontem, vaiando, fazendo tudo aquilo, o que é que vocês acham, né? Vocês acham que a torcida foi muito bem? Qual a sua opinião a respeito disso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, né? Então comente aqui embaixo bastante aí o que é que vocês acharam a respeito, o que é que vocês têm a falar sobre isso. É muito importante para nós sabermos a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.